Podcast FDP, futebol de primeira. Em clima de carnaval, oi Brasil, chegamos para o episódio número 8 do podcast mais ouvido da Virgínia, o podcast FDP. Seja bem-vindo, continue com a gente até o final desse episódio. Hoje o recheio está diferenciado, hoje a coisa está bem dorime, né? Hoje estamos com um time aqui quase com 11 completos, dá para jogar aí um campeonato de subóbito, talvez. Estamos com Carlos Eduardo, Gustavo Fernandes, Helenaldo, Jefferson, Lucas Souza, também tem o Felipe que vai participar com a gente, além do Operário Boy, nosso grande Jefferson de Ponta Grossa também. Uma galera hoje para entrar aqui no ar com você, é a FDP dando a oportunidade que a falecida não deu, chupa a falecida. Então hoje nós vamos falar de muito futebol, muito carnaval também, vamos analisar os desfiles das escolas de samba. Mentira, isso não vai ter, senão tem gente que vai surtar, mas sobre futebol vai ter tudo do melhor para você. Então vamos falar também de Copa do Brasil, Sul-Americana, Copa Libertadores, Champions, aconteceu coisa chata na Champions e tudo mais, beleza? Você que está pelo Spotify, pelo Anchor, continue seguindo a gente por aí e no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente, deixe o seu feedback e siga a gente no Instagram, @futeboldeprimeiraoficial, anti-pessoas que quibam a nossa página. Para dar início ao nosso podcast de hoje, convido para falar de Copa do Brasil o nosso estagiário, alô Carlos Eduardo. O Botafogo saiu com o cozinho trancado, não foi? O que aconteceu com a Estrela Solitária nesse jogo de Copa do Brasil? Aí sim, Brasil, nação, finalmente chegou o carnaval e o Botafogo vai passar mais aliviado. O feriado, o time passa na Copa do Brasil, ganha uma granazinha para botar gasolina no Honda, mas foi daquele jeito, né? De novo passou na Bacia das Almas. Na primeira fase o time tinha passado pela vantagem do empate e dessa vez as bênçãos de Gatito Fernandes levou o time de General Severiano para a próxima fase. Rapaz, e o Botafogo começou naquele sufoco, né? O Náutico, com aquele fator casa, jogando nos aflitos, foi para cima, colocou o Botafogo para suar e saiu na frente com um belo gol. E o Botafogo só foi empatar lá no segundo tempo com Bruno Nazário de cabeça. O garoto, olha, vem se destacando uns poucos destaques nesse time do Botafogo. E nos pênaltis, o Botafogo até perdeu uma cobrança com o Luiz Fernando, mas Gatito Fernandes resolveu tomar ali as dores do Botafogo e classificar o time novamente. O filho do Gato Fernandes leva o fogão a mais uma vitória, meu querido Loirinho de Maringá. Loirinho de Maringá é bravo, hein? Então, Botafogo aí passando na Bacia das Almas, mas conseguiu se classificar e já garante uma graninha aí para pagar os atrasados. E uma informação que chega, informação, né? Pode fazer aí o pretzel para nós, Gustavo, eu deixo. Informação, né? O Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Palmeiras, vai ser emprestado ao Botafogo, que agora vai se reforçando também, tentando aí captar alguns jogadores que estão em desuso no futebol brasileiro, como o Diogo Barbosa. O Palmeiras vai emprestá-lo, ainda não tem detalhes sobre tal negociação. Saindo da Copa do Brasil, vamos para a Copa Sul-Americana, que também traz muita emoção. Tem gente pagando mico, tem gente se classificando, e um carioca que se classificou foi o Vasco da Gama. Estreando hoje no nosso podcast ao vivo, Jefferson Costa vai estar conosco falando sobre Vasco, que passou também ali, passou até que mais tranquilo do que o Botafogo, mas havia desconfiança e passou sobre o Oriente Petroleiro. Alô, Jeff! Boa tarde, amigos, ouvintes e Leonardo Lustosa. O Vasco sofreu, como sempre, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana, mas graças à vantagem de 1-0 feita no Rio de Janeiro, conseguiu obter a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Cruz Maltino sofreu um pouco, sofreu como é de costume,
e tomou uma bola no travessão aos 51 minutos do segundo tempo. Mas o time criou boas chances, uma com o Thales Magno, que a bola bateu no travessão, e uma com o Germancano, e acredite, gente, uma finalização boa do Ribamar. Só que essa parou no goleirão do Oriente Petroleiro. Agora o Vasco volta ao seu foco, a Taça Rio, onde enfrenta sábado o Resende, lá no estádio de Cidadania, em Volta Redonda. Seguindo o nosso fio por aqui, hoje tem estreia também aqui no nosso podcast de mais um Jefferson, só que agora sendo nosso colunista, e ficou bem demais na fala dele. Você vai escutar nesse momento ele falando sobre o Fluminense que caiu na Sul-Americana. Você fica agora com esse comentário maravilhoso de Jefferson. Pegue seu banquinho e saia de mansinho e também no prejuízo. A situação é daquelas no bairro carioca das Laranjeiras. O Fluminense foi a primeira equipe brasileira eliminada da Copa Sul-Americana do ano de 2020. Depois do empate no Maracanã por 1-1, o Fluminense precisaria vencer o jogo no Chile. Só a vitória interessava. Porém, além da equipe chilena do União La Calera, os cariocas também enfrentaram um outro adversário, o gramado sintético. Mas você se pergunta, por que o gramado sintético? O Fluminense teve dificuldades na criação das jogadas e, consequentemente, a finalização a gol. Até teve um pedido de pênalti no segundo tempo pelo Nenê, mas o árbitro da partida mandou seguir o jogo. Mas pior, quem levou foi justamente o cofre do Fluminense. Passando de fase, a equipe carioca receberia R$ 1.600.000. Agora, os cariocas concentram todas as suas forças para a Copa do Brasil, onde encaram o Motoclube no Maranhão. Dessa vez dá para pensar em empate. Mas da Copa Sul-Americana, como no início deste comentário, eu termino. Pegue seu banquinho e saia de mansinho e também no prejuízo. Grande abraço a todos. Como ele disse, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Eu vou perguntar para o Edenaldo, no que impacta essa queda do Flu nesse momento na Sul-Americana? O que o Fluminense perde, além de dinheiro, claro, né? Perdeu mais de R$1 milhão só de passar de fase, mas na parte esportiva, pelo que o Fluminense briga agora? Boa tarde, Lustosa, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos da bancada. Enfim, vamos lá, né? Bom, desportivamente o Fluminense perde muito com essa eliminação, pois agora o Fluminense só tem a Copa do Brasil para disputar, pelo menos de torneio relevante, tirando o Brasileirão, que ainda só vai começar lá para o meio do ano. Mas vamos lá, né? Copa do Brasil, o Fluminense ainda só está na primeira fase, ou seja, corre risco também, porque se perder, vai cair fora e vai perder a grana também do torneio. Mas esportivamente o Fluminense perdeu muito, pois era um torneio sul-americano. Tá certo que a Copa Sul-Americana não é lá essas coisas, mas de todo jeito ainda é um torneio internacional. Ou seja, seria um título relevante se o Fluminense tivesse continuado na competição e chegasse à final. É isso aí então, perde muito o Fluminense aí nas suas pretensões para a temporada. Eu esqueci de falar, mas agora há pouco você ouviu aí no fundo o brega funk do Vascão, porque foi o único que passou na Sul-Americana nessa fase aí, nessa rodada por enquanto, né? Outro que caiu e passou vergonha foi o Atlético Mineiro. Na verdade, conseguiu até uma vitória, mas havia perdido por 3-0 para o Santa Fé e não conseguiu reverter. Quem fala sobre esse jogo é mais o estreante de hoje, ele que é muito aclamado pela sociedade, principalmente por todos nós do podcast, um grande amigo da redação de sempre, Felipe. É com você. Falando um pouco do Atlético Mineiro, falando um pouco do Galo que tinha como uma das suas prioridades para 2020 a Copa Sul-Americana. Recebeu a equipe não tão tradicional do União Santa Fé, foi jogar com a equipe do União Santa Fé lá nos seus domínios, perdeu o jogo por 3-0. Esse placar se deu muito por falhas individuais, pelo pênalti perdido, pelo Alan. Pelo trabalho que não vem sido tão convincente, o trabalho do Rafael Dudamel, que vem alternando entre partidas razoáveis e partidas ruins, né? O trabalho do Rafael Dudamel. O segundo jogo foi hoje, né? Dia 20 de 2 de 2020. O
O Atlético até venceu o jogo por 2-0, gols foram marcados pelo Otero e pelo Johan, gols de bola parada, um gol de falta e um gol de pênalti. O Atlético não conseguiu reverter o placar, a torcida fez a sua parte, foi até o outro, fez a sua festa, mas o Atlético está eliminado da Copa Sul-Americana de 2020. É o segundo brasileiro eliminado da Copa Sul-Americana. Também já tivemos o Fluminense que deu adeus à competição. Para o decorrer da temporada, o Atlético tem o Campeonato Mineiro, que também não vem tão bem, vem alternando entre partidas ruins e partidas razoáveis, né? Tem o Campeonato Mineiro para se encontrar na temporada, então tem o Campeonato Mineiro aí, o Atlético Mineiro, né? Tem também a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro já despachou a equipe do Campinense, despachou com o regulamento debaixo do braço, né? O jogo foi 0-0 e agora o Atlético enfrenta a equipe do Afogados da Engazeira, dia 26/2, às 21h30, tá? O Atlético Mineiro, que foi uma equipe que não fez grandes investimentos para a temporada. Um dos maiores investimentos foi o próprio técnico Rafael Dudamel, que ainda não conseguiu implementar a sua filosofia para o seu plantel. Tem o Diego Tardelli, que está chegando agora. O Johan, que está alternando também entre partidas boas e partidas razoáveis, fez até gol hoje, né? E também o Alan, que era pertencente ao Liverpool, jogou no Fluminense na temporada passada e chegou ao Atlético, mas ainda não mostrou a que veio. Esse é o Atlético de 2020, eliminado da Copa Sul-Americana, tem o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil aí para dar seguimento na sua temporada. Então, salve, salve meu Brasil, minha Virgínia, minha Alemanha. Bom, vamos dar uma opinião sobre o Atlético aqui rapidinho, né? O Atlético que jogou tudo que não jogou antes desse jogo da Sul-Americana. E, cara, acho que o pênalti que o Alan perdeu no jogo da ida custou muito essa classificação para o Atlético, porque se o Alan tivesse feito aquele gol lá de pênalti no jogo da ida, mesmo já estando 3-0 para o União, o Atlético estaria classificado por causa do gol fora. Mas o Atlético de Dudamel tem que melhorar bastante, né? Mesmo tendo só Copa do Brasil e Mineiro e Brasileiro, é o jeito aí. Dando um comentário rapidinho aqui sobre isso, agora pode prosseguir aí, Lustosa. Seguindo o baile por aqui, então, vamos falar de Copa Libertadores. É isso mesmo, vamos falar do Internacional, que está nas fases preliminares, enfrentando o monstro, o fantasma Tolima, carrasco de brasileiros. E o primeiro jogo teve um fim, assim, bastante, talvez, polêmico, né? Ou inesperado, porque todo mundo pintava o Tolima como ruim, um time fraco, mas lá no seu mando dificultou para cima do Inter. E quem conta essa história do time colorado é o Jeff. Estou aqui de volta, Leonardo Lustosa, para falar sobre o Internacional, que enfrentou na quarta-feira pela pré-Libertadores aquele famoso time, o amigo dos corintianos, o Tolima. O Inter jogou bem, jogou para frente, não esperou o Tolima tomar as rédeas do jogo, jogou para frente e teve boas chances, uma delas com Bosquilha, e já com o mesmo Bosquilha, já no final do segundo tempo, mandou a bola no canto do goleiro e o goleiro pegou. E com isso o Inter vai decidir em casa, como aconteceu na primeira fase, lá no Beira-Rio, com esperança de obter a classificação. Logo após essa decisão, na quarta-feira, o Inter volta ao seu foco para o Campeonato Gaúcho, que do mesmo foi eliminado no primeiro turno para o seu arquival, o Grêmio, e enfrenta o Caxias no Estádio Centenário. Show de bola então, Jeff, o Inter aí, que tem a chance ainda aí, teve um bom resultado fora de casa, querendo ou não, para se classificar para a fase de grupos da Libertadores, podendo cair então no grupo do Grêmio. Teremos Grenal, muito provavelmente sem chance de zica, sem chance de zica pro Colorado. Seguindo então, pulando mais um patamar, agora chegamos na Recopa, que é aquele torneio que joga o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana, e um time muito charmoso, que é o Independente Del Valle, recebeu o Mengão, o Flamengo, em seus mandos lá no Equador, com uma altitude interessante, 2.850 metros, viu, Felipe? 2.850, hein? Não vai errar. E o Flamengo teve dificuldades no jogo, sobretudo com a arbitragem. Foi isso aí, Leonardo, que o Mengão tá bravo com a arbitragem da Conmebol? Pois é, Lustosa. Primeiramente, deixa eu preparar aqui o emocional, porque esse jogo me dá uma raiva do caralho. Mas vamos lá, né? Bom, o Flamengo encontrou dificuldade, sim. É bom lembrar que a altitude influenciou um pouco no rendimento do time. Não foi uma partida das melhores do Flamengo, mas foi um primeiro tempo até aceitável no começo, né? Só que o Independiente Del Valle acabou abrindo o placar numa cobrança de falta
Uma pequena falha também ali do Diego Alves, vai, que aquela bola era uma bola defensável, mas não vamos criticar, né? Murilo fez o gol, 1-0 pro Independente Del Valle. Aliás, um detalhe também desse primeiro tempo foi a escalação do Diego, que sinceramente eu não consegui entender por que o Mister começou com ele. Pois eu esperava muito que o Pedro fosse começar de titular, mas ele optou pelo Diego, que só apareceu em uma finalização e depois fez figuração o jogo inteiro. Mas vamos lá, né? Chegou o segundo tempo. Aliás, outro lance também do primeiro tempo, né? Que antes de eu falar do segundo tempo, foi o gol mal anulado do Bruno Henrique. Sim, foi um gol mal anulado, sim, porque a posição dele era legal. Mas vamos lá, né? Segundo tempo. O Flamengo tentou a intensidade, mas ainda assim a altitude estava influenciando. Porém, Bruno Henrique foi lá, conseguiu empatar o jogo, mas isso teve um preço. Bruno Henrique se chocou com o goleiro e saiu de campo. Todo mundo pensava que foi que ele tinha lesionado, mas pelo menos não foi nada grave. Esperamos que ele volte na quarta, né? Mas continua do jogo. Flamengo pressionando, Independente Del Valle também. Chegou o fim do jogo, Pedro vai lá, faz o gol da virada. Todo mundo comemorando, inclusive eu também. Aí chega o lance mais polêmico do jogo. Um pênalti inexistente. Porque aquilo ali foi tudo menos um pênalti. Arbitragem desastrosa, escandalosa, que tirou a vitória da gente. O gol de Perelando e empate do Independiente Del Valle. Placar final 2-2. Arbitragem vergonhosa e feia. Arbitragem horrível. Vou convidar o Gustavo aqui. A gente viu uma indignação do amigo Helenaldo. Parece que o Helenaldo tá sempre puto, na verdade. Esse dia com o Coxa, com o Barroca, o bicho ficou enfurecido. Rapaz, foi feio. Ô, Gustavo, me responde aí. É pra tanto? Cara, acho que essa indignação do Reinaldo, acho que é pra tanto assim, porque o Flamengo foi garfado lá no Equador. O Flamengo jogou bem e tal, mas foi esse problema, né? E a Conmebol, agora que o Reinaldo cornetou, eu também vou cornetar. Que a Conmebol, na dúvida, é sempre contra os times brasileiros, é sempre contra os nossos clubes aqui do nosso querido amado país. Mas eu fico surpreso porque esse Independente Del Valle, ao contrário de que todo mundo estava achando, conseguiu até que jogar bem melhor do que o Flamengo, hein? Então, olho nesse Independente Del Valle é porque eles podem também surpreender no Maracanã no jogo da volta contra o Flamengo, mas acredito eu que o Flamengo ganhará outra taça lá no Maracanã, Leonardo Gostosa Lustosa. É isso aí. E fora que também o Independente Del Valle integrará o grupo do Flamengo na Libertadores, então esses dois times se encontrarão outras vezes aí. Então pode ser uma pedra no sapato, literalmente, do Flamengo na temporada. Esse time que eu tenho muita afinidade porque eliminou o Corinthians da Sul-Americana ano passado. Sobre a arbitragem, eu vejo diferente, acho que o gol do Flamengo estava de fato impedido e, para mim, pênalti do Rafinha, mas eu respeito a opinião dos amigos. Seguindo o nosso fio aqui, a gente vai falar de campeonato estadual bem rapidinho, porque nessa semana teve o Cruzeiro, que perdeu para a Tombense de 2-0. A Tombense, que é líder do Campeonato Mineiro, vem fazendo uma grande campanha, e o Cruzeiro catando as migalhas e tentando se recuperar depois de um ano terrível de 2019. O que o Cruzeiro fez na apresentação do Marcelo Moreno foi uma coisa maravilhosa, né? De pintar ele todo com... como eu posso dizer? Pintaram ele todo ali com a camisa do Cruzeiro e tal. Foi um negócio maravilhoso. Minha Nossa Senhora, o marketing do Cruzeiro inovando. E o Cruzeiro ontem sofreu um tombo. Mas é aquilo, né? O que é um tombo para um time que já caiu, né, Lustó? Eles gostam de passar vergonha, essa é que é a verdade. Então, continuando sobre os estaduais, o Palmeiras também nessa quinta-feira, dia 20, recebeu o Guarani de Campinas, que enfrentou o Guarani da capital, no Allianz Parque, no tapetinho alviverde. O Palmeiras que fez uma festa, na verdade, só basicamente nas redes sociais, porque o estádio estava basicamente vazio, tinha 20 mil pessoas no Allianz Parque, ingresso caríssimo, fica aí a corneta para Maurício Gagliotti e a cúpula alviverde, deveria cobrar mais barato em um dia tão importante. O seu ídolo Dudu completou 300 jogos com a camisa do Palmeiras, isso que hoje no Brasil é raridade, um craque ficar tanto tempo em um time por aqui. O Dudu, autor do gol, protagonista da partida, deu a vitória ao Palmeiras por 1-0 e também
sofreu pênalti, errou o pênalti que sofreu, foi totalmente o protagonista da partida. O Palmeiras com muitas novidades, jogou com o Bruno Henrique de volta titular, na direita Gabriel Menino substituiu o Mike e Marcos Rocha, que estão lesionados, foi muito bem também, além de na esquerda o Matias Vinha, o lateral esquerdo contratado do Nacional do Uruguai, jogou bem também, machucou o pé, foi substituído e o Palmeiras fez uma boa partida. O melhor primeiro tempo do Palmeiras no ano. O Palmeiras, de fato, estava mal nos primeiros tempos e o Lucha conseguiu corrigir isso diante do Guarani, que não é bobo, é líder do grupo D do Campeonato Paulista, enquanto o Palmeiras hoje é líder geral, aguarda o jogo do Santo André. Só o Santo André pode passar o Palmeiras em número de pontos. Enquanto isso, o Guarani segue líder do grupo D do Campeonato Paulista. O Palmeiras agora descansa 3 dias, Lucha deu 3 dias de descanso e, por enquanto, só vai trabalhar aí nos bastidores, porque recebe o Rony, o Palmeiras assinou com o Rony, é o novo contratado, 5 anos de contrato, junto ao Atlético Paranaense, reforçará a equipe alviverde. E eu quero ouvir o Carlos Eduardo sobre a contratação do Rony. Fortalecerá o elenco do Palestra? Vai ser bom para o Palmeiras ou foi um erro? Olha, foi sim um grande reforço do Palmeiras. É um rapaz um jogador que vem para agregar muito. Esse elenco do Palmeiras tem velocidade e joga muita bola, né? Foi destaque do Atlético Paranaense nos últimos anos. Olha, foi uma boa contratação do Palmeiras, valeu a paciência, né? Porque foi uma novela, todo dia era uma informação diferente, fechou ou não fechou, mas valeu aí a paciência da diretoria do Palmeiras, uma grande contratação, o Lucha tem um bom atleta em suas mãos para trabalhar. É verdade, essa opinião do nosso estagiário, e essa negociação é interessante, sabe por quê? É um migué do caramba do Petralha. O Petralha queria negociar o Atlético com o Palmeiras, depois fingiu que desistiu só para ele jogar a final da Supercopa do Brasil e depois, logo na sequência que perdeu a Supercopa, já negocia o jogador. É totalmente aí uma jogada do Petralha, que não é uma pessoa confiável nunca no futebol brasileiro, é um cara que faz umas maracutaias interessantes aí. Então agora vamos dar início à Champions League que a gente projetou lá no podcast de segunda-feira. Hoje a gente vai falar dos jogos que a gente palpitou, a gente analisou, começando com o Gustavo Fernandes, que vai falar de Borussia e PSG, que foi um jogão, hein? Meu amigo Leonardo, os amigos da FDP, bora então falar desse super jogo que foi Borussia Dortmund e PSG, o jogo que todo mundo parou para assistir, até porque de um lado tinha ele, a grande estrela, a sensação do momento, Erling Haaland, norueguês, e do outro lado ele, o cara que não é mais menino, e sim adulto, Neymar. E foi um jogão de bola, hein? O Borussia Dortmund começou dominando o jogo, começou tendo as melhores oportunidades da partida. Claro, até porque o Borussia queria mostrar serviço até, porque precisa fazer o resultado lá no seu estádio, lá no Signal Iduna Park. Dominou o primeiro tempo, o PSG tão pouco jogou, tão pouco atacou, e assim acabou 0-0 no primeiro tempo, Lustosa. Mas no segundo tempo começou a brilhar a estrela dele, Erling Haaland. Haaland que fez o seu primeiro gol, 1-0 para o Borussia Dortmund, deixando assim todos numa grande empolgação para o Borussia fazer mais. Porém depois ele, o adulto Ney, que não vai vir para o Carnaval aqui do Brasil, empatou o jogo 1-1. Neymar que estava devendo, que não joga um jogo de mata-mata de Champions League pelo PSG desde fevereiro de 2018, quando jogou pelo próprio PSG e perdeu para o Real Madrid por 3-1 no Santiago Bernabéu, empatou o jogo para o PSG, assim ficando 1-1 lá na Alemanha. Porém, o Haaland fez um golaço mesmo, que baita gol, assim fazendo 2-1 para o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que tem uma ótima vantagem, pode empatar até 100 gols, que está classificado para as quartas de final da Champions League. E o PSG, Leonardo Lustosa, que vive um drama, vive uma crise. O irmão do Kimpembe, um dos jogadores do PSG, criticou o técnico Thomas Tuchel, falando que ele podia merda, que ele podia tomar no cu, mandou ele até ir pra puta que pariu. Também tem o presidente do PSG que está envolvido em uma crise, escândalo de crise, junto com o ex-homem forte da FIFA, o Jeremy Valk. Ou seja, a crise no PSG vai muito mais além do que o Neymar. Enquanto isso, o Borussia Dortmund está muito bem, obrigado, com o pezinho nas quartas da Champions, Lustosa. É isso aí, então, falando de Borussia e PSG, e o Neymar não vai para o Carnaval, colocou hoje no Instagram dele que ele desfalcará o Carnaval dessa vez. Depois de 6 anos, o Neymar
vai jogar bola no Carnaval. Anitta que lute. Continuando por aqui, então agora vamos ver se ele me escuta, porque eu não sei o que aconteceu, eu só sei que aconteceu, e se aconteceu, aconteceu. Vamos falar de Atlético de Madrid e Liverpool agora, hein, Carlos Eduardo? Deu Atlético de Madrid depois de muitas apostas no Liverpool. Quem pôs dinheiro no Liverpool se lascou. E o Atlético de Madrid, lá no Wanda Metropolitano, bateu a invencibilidade da equipe do Klopp. Rapaz, aconteceu. Um resultado que surpreendeu. Chegou a surpreender porque esse super ataque do Liverpool não deu um chute ao gol. Um chute ao gol, o time não conseguiu. E logo no início do jogo, Saúl conseguiu fazer o gol do Atlético de Madrid. E depois disso, o Liverpool não conseguiu encaixar seu estilo de jogo. O Atlético se impôs. Jogando em casa é um time sempre forte, né? E complicou a vida do Liverpool. Não foi aquele placar astronômico, não tá tudo perdido para o Liverpool. O time precisa de apenas 2 gols de diferença. E claro, quando joga em Anfield, aí o bicho pega. Acredito que o Liverpool passa, mas chegou até a surpreender e assustar esse fator do Liverpool não ter colocado uma bola ao gol. É isso aí, então, falando dessa derrota. Ô, Helenaldo, você acredita que o Liverpool, no seu mando, pode reverter essa situação? Ou a defesa do Simeone, que sempre tem bons jogos, vai fazer valer e não vai sofrer gols do Liverpool e vai passar de fase, surpreendendo toda a mídia, todo o torcedor, porque ninguém apostava no Atlético de Madrid. Bom, estamos falando de Champions League, né? Portanto, o milagre vai acontecer. O Liverpool vai se classificar. Mas eu adoraria que o Atlético de Madrid segurasse o resultado, até porque eu tô pistola com o Liverpool. Time de merda! Atual campeão do mundo, esse é o Liverpool que vai tentar reverter a situação para cima do queridíssimo Atlético de Madrid, de Simeone e companhia. E para falar do jogo que teve surpresa para alguns, porque foi no mando do Tottenham, os Spurs foram derrotados pelo RB Leipzig, um time alemão que é segundo colocado da sua liga e venceu o time do Mourinho, Gustavo Fernandes. Pois é, Leonardo Lustosa, um dos jogos que todo mundo falava que ia ser o jogo do dia, o jogo mais atrativo do dia, acabou não sendo grandes coisas, né? Porque Tottenham e RB Leipzig fizeram um jogo bem morno, um jogo bem, mais ou menos assim, para o seu torcedor, mas que acabou com vitória do RB Leipzig. O time alemão fez um gol com o Timo Werner no segundo tempo. O Leipzig acabou ganhando por 1-0 e, aliás, veio com uma boa vantagem para a Alemanha. O Leipzig esse que, Lustosa, tem uma curiosidade muito rápida aqui para falar sobre eles, que há 5 anos atrás ele jogava a 5ª divisão. Em 5 anos atrás jogava a 5ª divisão da Alemanha e hoje, anos depois, estão jogando a Champions League, ou seja, é um grande destaque esse time do Leipzig. E eu tenho uma pergunta para vocês, já para mim dar um pequeno debate aqui rápido. Aonde até o RB Leipzig pode chegar nessa Champions League? Leonardo Lustosa. Alguém quer responder aí? O Lucas? Lucas, eu vou perguntar para você, você que é o especialista em futebol europeu da FDP, Lucas Souza, ele que é o nosso querido capita. Onde pode chegar o RB Leipzig nessa Champions? Eu acredito que pode chegar numa semifinal. Não me espantaria se o Leipzig chegar numa semifinal e possivelmente até uma final. É difícil ganhar para qualquer um. Não importa se é Barcelona, Real Madrid, é difícil para todos. Mas um time com um sistema defensivo e ofensivo muito bom como o do Leipzig não me espantaria de forma nenhuma se chegasse numa semifinal. Como eu já falei da Atalanta no podcast passado, que a Atalanta poderia chegar numa semifinal, o Leipzig também não me assustaria. É verdade. Aproveitando o gancho, então, vamos falar do jogo mais emocionante no sentido de prender a atenção do torcedor para o jogo, mas um confronto aleatório, como eu havia dito, pois Atalanta e Valência... Falei que nem... Eu zoei o nosso queridíssimo André Henning e falei Atalanta e Valência, como ele falou na transmissão. A Atalanta bateu o Valência por 4-1. Foi um jogo emocionante para todo mundo que assistiu. Muito interessante. E nesse confronto aleatório, o dono da casa, que na verdade não era em casa, ganhou a partida. Lucas, fala desse time que enche seus olhos. Como você falou, né, por exigências da FIFA, a Atalanta não joga em Bérgamo por conta do estádio e tal, e eles jogam em Milão. E depois de muito tempo, Milão estava recebendo jogos de Champions League de um mata-mata, né? A Atalanta começou com o jogo que faz corriqueiramente, né? Sistema ofensivo, linha alta, pressão na saída de bola do Valência.
E quem olha as estatísticas pode pensar que foi um jogo equilibrado, mas passou bem longe disso. A Atalanta dominou completamente o Valência, fez 4-1 com uma enorme facilidade, né, com um gol do Rateboer, um do Ilicic, que é um dos pilares do time, um do Gozens não, do Freuler, e mais um do Rateboer. E aí depois o Valência conseguiu diminuir o placar. Fica uma esperança de que o Valência faça um jogo melhor do que fez em Bergamo, né? Agora vai jogar na Espanha, no Mestalla. A gente espera que o jogo seja melhor, o jogo deles seja melhor do que o que eles fizeram. O gol que o Cherichev marcou para o time da Espanha dá uma sobrevida para o time espanhol, mas ainda acho muito difícil que a Atalanta entregue o jogo na volta e que o Valência consiga classificação. É isso aí, então, passamos aí os jogos da Champions que aconteceram nessa terça e quarta-feira para você, todos esses confrontos que em breve aí terão seus jogos de volta lá na semana do 10 de março, 11 de março, esses jogos acontecerão. E vamos dar um palpite rápido, todos nós aqui, sobre os jogos que vão acontecer durante a semana de carnaval aqui no Brasil, né? Que é Chelsea, Bayern, Napoli, Barcelona, Lyon e Juventus, Real Madrid e Manchester City. Vou começar com o Gustavo, a projeção dele para Chelsea e Bayern de Munique. Cara, acho que vai ser um jogo bem legal de se ver, até porque os dois times não estão numa fase boa, mas se for para apostar em alguém, eu aposto no Bayern de Munique 2-1 Bayern. É isso aí, então, o mando do Chelsea para lembrar nesse primeiro jogo, terça-feira, às 17 horas, terça de carnaval. Carlos Eduardo, fala para nós aí sua projeção para Napoli e Barcelona, o jogo que vai ser em Napoli, então o Barcelona será visitante na partida de ida. O que você pensa dessa partida? Olha, meu amigo, eu imagino um jogo das trevas para o Barcelona e coloco o Napoli 2-0 no marcador. Para mim, o time italiano faz 2-0 e sai na frente. Lucas Souza, os jogos da quarta-feira agora, para você primeiro já começar aquecendo com Lyon e Juventus, um confronto aí que também tem um time que figura aí, que ultimamente não estava tanto na Champions, agora volta mais aí no mata-mata, que é o Lyon, mas contra uma Juventus muito forte, com a máquina, uma besta enjaulada. O que você pensa dessa partida? Lyon 1-0 com show do Memphis Depay. Pode anotar e me cobrar depois. Com coração ou com a razão? Razão, sempre. Sempre. Então, já continua sobre Real Madrid e Manchester City, que é o jogo da próxima semana, com certeza, o que vai ser mais visto. O City, que esse ano participa da Champions, mas nos dois próximos não pode estar nessa competição. 2-1 pro Real Madrid. Esse jogo eu quero palpite do Carlos também. Real Madrid e City. Olha, eu coloco 1-1, empate. Gustavo Fernandes. Com coração 3-1 Real Madrid. Eu acho que é um empate também. E com bastante gols, 2-2. Continuando então, na verdade a gente finda por aqui. Alguém quer dar um palpite, quer dar um destaque, uma informação dessa semana? Alguma coisa a mais que aconteceu e a gente não pôde acompanhar? Yaya Touré parece que tá vindo por aí. Que história é essa, Dorime, Gustavo? Yaya Touré. Olha, pelo que estamos falando aí, o Yaya Touré tá para vir, acho que pelo menos até o final dessa semana ou início da próxima. Era o que estão falando. E o Botafogo... se prepare porque tá vindo on fire, né? Tudo pra ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, né, meu povo? Já posso começar a me despedir aqui, dar minhas considerações finais, Gustavo, antes? Por favor. Então, queria agradecer a todos pela presença do podcast. A sessão de desfile das escolas de samba de São Paulo, não, mentira. Bom carnaval a todos. Se beber, não dirija. Não é não, né? E boa sorte. Até semana que vem, se eu não estiver bêbado, se eu não estiver alcoólica, porra nenhuma, adeus. É isso aí então, galera do grupo do Zap. Agora temos o grupo do Zap do Futebol de Primeira, você pode participar, hein? Entre em contato com a gente através do Instagram, do YouTube, enfim, onde você quiser que a gente coloca nesse grupo que tá fervendo, tá massa pra caramba, tem jornada esportiva, tem informação, tem Acre News, tem tudo que você imagina no grupo do Futebol de Primeira. E não sigam páginas fake, Futebol de Primeira só tem um, hein? Só tem um no Instagram, @Futebol de Primeira Oficial. Agradeço o Carlos Eduardo, o Helenaldo, o Jeff, o Jefferson Operário Boy também, Lucas Souza, todos que contribuíram, Felipe, todo mundo que contribui para Futebol de Primeira crescer sempre, sempre. E estamos voando, galerinha. Obrigado pela participação, por aguentar até aqui. Forte abraço a todos vocês. Se beber, não digite.
e continuamos aí na próxima semana. E agora é oficial, o Palmeiras acabou de anunciar a contratação de Rony. Termino com o Brega Funk de Dorime. Um grande abraço e até mais. Podcast FDP, futebol de primeira.